pessoal, estamos de volta depois de uns 5 meses de férias coletivas, né, Lucas? Bastante tempo. Bastante tempo. Desculpa, Lucas, será que a nossa vida ativista? Muita coisa, a vida não para. Então, alguns contratempos técnicos, né? Certo. Mas agora resolvidos e agora é só gravar. A questão também é que final de ano, quando a gente fez o primeiro vídeo, acho que foi em novembro, não recordo agora. Quando a gente fez o primeiro vídeo, acho que estava na base do projeto e a intenção era gravar em 15 dias, mas devido à faculdade, seminário, filhos, porque o Lucas agora é papai, é oficial isso agora, viu? Aqui com 18 dias o Caio tá aí. Bem, esse molecão corintiano, né? Nunca, jamais. É cristão. Isso aí é outro, É cristão. um outro assunto que podemos falar sobre isso depois. Então, devido a essa questão de comunidade, de igreja, responsabilidade, a gente começou a complicar essa questão de tempo, gravação. Mas, se Deus quiser, a gente vai tentar manter uma fidelidade aí dos vídeos, dos comentários, do debate e de trocar ideias, né? E a gente espera a participação de vocês. Vocês também se empolguem com essa ideia de fazer uma reflexão, de discutir um pouco, que é importante. É difícil nos tempos de hoje você discutir ideias, porque as pessoas têm essa dificuldade de ver outros pensamentos e outras formas de pensar, verdade, muitas vezes contrárias às nossas, mas o Garagem Contemporânea vem com essa ideia de a gente pensar um pouco, refletir um pouco, porque isso é importante para a caminhada da fé, da igreja, da nossa vida com Cristo. É isso mesmo. E hoje o tema é muito legal, é bem relevante. É sobre unidade. Unidade. Será que temos unidade na igreja, Lucas? Na nossa vida congregacional? O que você vê nesse ponto, Lucas? Então, cara, fazendo essa reflexão semanais, pesquisando um pouco sobre o assunto, a gente precisa tomar cuidado para não levar muita questão do pessoal, né, que a gente vive no momento, em certas reflexões nossas. Mas a questão da unidade dentro da igreja, eu pensei na unidade comunitária e na unidade missionária, né? A unidade comunitária, eu quero falar um pouco sobre a questão de ser igreja, vida comunitária, você se relaciona com outras pessoas na tua igreja local. Então, falando nesse aspecto, eu sou meio pessimista hoje, né, em relação a isso. A gente conversando um pouco antes aqui em off, eu falei para você, eu acredito que hoje, com muita tristeza, os relacionamentos dentro da igreja são muito mais comerciais do que uma relação fraternal de amor, de relacionamento mútuo de amor. Eu acredito que as pessoas sofrem com esse novo fenômeno social de se relacionar, né? A sociedade está mudando a sua forma de se relacionar. A forma com que eu me relacionava com meus amigos 15 anos atrás é diferente com que a minha sobrinha de 15 anos se relaciona hoje com os amigos, né? A internet, a rede social, o WhatsApp, ela tem transformado um pouco a forma das pessoas se relacionarem. Então hoje, falar sobre unidade dentro da igreja, ou afirmar, não, a igreja é unida, a minha igreja é unida, é um risco. Eu acho que a unidade dentro da igreja está muito rasa, muito fragilizada, as pessoas se relacionam muito mais comercialmente, na base da troca, na base do interesse, né? E o apóstolo Paulo fala que para uma vida comunitária, para que o corpo de Cristo seja bem ajustado, a gente precisa manifestar algumas coisas que são importantes hoje, que a igreja perdeu o foco, que vai ser uma outra discussão sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. Que são os frutos do Espírito Santo: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, humildade, amor mútuo, paciência. Muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Um irmãozinho ali fala alguma coisa, já aquela faísca. São relacionamentos em risco, né? Em que a gente está vendo muito essa questão de pessoas fragilizadas, desanimadas. Será que é um relacionamento artificial? Muito artificial. É uma coisa visível.
eu acho que é muito artificial os relacionamentos dentro da igreja hoje. Isso falando de unidade comunitária, tá? Outro aspecto também, ainda dentro de unidade, é a unidade missionária, né? A igreja é um corpo, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então há uma missão para a igreja, não de uma igreja, de uma denominação, mas sim da igreja, que é a pregação do evangelho e a salvação de todo aquele que nele crê, Jesus Cristo, né? Então a unidade missionária também acredito que esteja muito fragilizada, muito fora daquilo que Jesus deseja para a igreja. Por quê, Juliano? Há uma profecia bíblica que diz que nos últimos dias nós ficaríamos egoístas. Uma expressão muito forte da palavra de Deus, amantes de si mesmo. E hoje a gente vê esse reinos, ou diríamos, esses impérios dentro do reino de Cristo. Cada um querendo desenvolver seu império, ser maior, melhor, ter mais do que o outro, né? Não há uma unidade missionária em que, de fato, a real intenção do coração seja propagar o evangelho, mas sim eu ser o cara que vai fazer a coisa acontecer dentro da igreja. Será que não é interessante, Lucas, indo lá atrás, começar lá atrás no sentido, lá desde a primeira igreja, o fundamento da igreja. Quando não existia igreja, você fala cristandade. Até quando Cristo fez a oração sacerdotal. Eu oro para que todos sejamos um só corpo. Tá, mas e aí? Começou a vir. Aí, lógico que a gente entende pela história que teve um lance político, né, tudo, questão toda aí. Mas nunca foi assim, a igreja nunca foi. Não. Nunca foi isso. No começo. Ao ponto de ser egoísta. A igreja, quando entendemos a igreja de Atos, entendemos uma igreja doadora, uma igreja que realmente estava junto, uma igreja que sentia junto, uma igreja que compartilhava junto. Hoje, será que temos isso, Lucas? Não. Eu falo em questão, eu tenho uma família na minha comunidade na qual passa necessidade para pagar uma conta de luz ou de água e não tem. Será que a igreja ela é acessível a esse ponto de poder estender a mão? Tem essa preocupação, mas peraí, o irmão não dá o dízimo. Como posso ajudar se o meu irmão não dá o dízimo? Como posso ajudar? Como a igreja, como a junta, como o órgão administrativo da igreja vai poder ajudar se o irmão não contribui com o dízimo nem a oferta? Como fica essa situação? Você acha que é uma realidade que acontece isso? Tem essa preocupação? Olha, eu acho que se a gente pegar junto... Em todos os aspectos, não somente financeiramente, ajudar, não é essa a questão. É uma situação, mas eu falo no sentimento mesmo, de se preocupar mesmo. Ou é a questão só de criar volume na igreja? São vários aspectos, né? Quando você fala em todos os aspectos, eu acho que essa ajuda, por exemplo, de pagar água, ela pode até ser realizada, porque aí entra uma questão social, né? Soa bem falar que nossa igreja, mas se provavelmente esse irmão que não tem contribuído no dízimos precisar do salão da igreja fazer uma festinha, aí não. Eu acho que porque justamente o que eu falo para vocês, é relacionamento comercial, né? Não é um relacionamento de amor, de fraternidade, de ajuda mútua, é um relacionamento comercial. Se convém, beleza, se não convém, a gente não coloca na mesa e a gente não vai discutir isso aí. Então, quando você fala da igreja de Atos, eu gosto de falar um pouco sobre isso porque ali ainda não tinha acontecido a institucionalização da igreja. Sim. Quando você estuda um pouco a história da igreja ali nesse período, você vai ver que depois que institucionalizou a igreja, a coisa complicou muito para ser igreja, né? Para ser igreja. Esses dias sentado numa mesa, conversando com um cara, ele falou, eu sou igreja. Eu falei, não, você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo. Para ser igreja, você precisa ter um ajuntamento de pessoas que é aquilo que Cristo falou. Quando tiver dois ou mais, ali eu estou no meio, ali é a igreja. Mas você sozinho não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Mas para ser igreja,
é preciso ter relacionamentos, que é a grande dificuldade. Então, sobre institucionalização, a gente pega, por exemplo, dentro de uma instituição religiosa, a gente vê que há divisões e cada dia que passa, maiores, né? Você pega dentro de uma denominação, de uma instituição, hoje é cada um por si, Deus por todos, né? Cada um por si, Deus por todos. Às vezes a mesma denominação, muito perto uma das outras, e eu fico pensando nisso. Por que em menos de 2 quarteirão a mesma denominação, cara? Qual que é o propósito disso, né? Então, se existe propósito nisso? Mostra a fragilidade da unidade da igreja. Mostra que muitas vezes a unidade ela é uma coisa, é um discurso, mas não uma realidade. É engraçado, Luco, porque quando falamos do Novo Testamento, né, desde o livro de Atos, entendemos depois Éfeso, Corinto e tal, não existia igreja no sentido primeira igreja batista, segunda igreja batista, primeira igreja presbiteriana, segunda igreja presbiteriana, quadrangular, assembleia, não existia isso. A igreja de Corinto era a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso era a igreja de Éfeso, não tinha essa questão, várias, vamos colocar dessa maneira, linhas doutrinárias. Um exemplo, a quadrangular tem uma linha doutrinária, a Assembleia de Deus tem uma linha completamente diferente da linha doutrinária da quadrangular, e enfim, e até um pouco mais a questão até do batismo mesmo. Tem algumas igrejas que é necessário batizar de novo. Sim. É necessário, então o batismo que o meu irmão fez, que se fala irmão, o batismo que o irmão fez na igreja A, na nossa comunidade não serve. Há uma necessidade de se batizar de novo. Será que não é complicado essa questão? Não, esses são os aspectos que mostram a desunião das igrejas, né? O Ed René Kivitz tem um livro chamado A Outra Espiritualidade, que ele fala dessa ladeira que a igreja, né, que o cristianismo tem descido, né? Começou com a institucionalização, depois as denominações, e veio as comunidades, e a ladeira que a gente tem descido embaixo dessas questões que muita gente fala que é a diversidade, né, religiosa, mas que legal, a diversidade é interessante, mas que mostra a fragilidade da unidade. Muito mais explícito quando a gente entra nas questões doutrinárias, como você está falando, né? Se seguimos o cristianismo e fomos descendo ladeira abaixo nas instituições, denominações, comunidades, a gente vê hoje a guerra entre eles, na tentativa de mostrar que um é melhor que o outro. Mas questão doutrinária, é isso que a gente está conversando. Os aspectos que mostram que a igreja não é unida hoje. A igreja não tem unidade, seja nela comunitária, na vida local ali, na igreja local nossa, a gente se relaciona lá na nossa vida comunitária. E essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Há quanto tempo você frequenta uma igreja evangélica? Porque quando a gente, vamos discutir aqui, Juliana, nós somos evangélicos. Muitos dos assuntos que nós vamos debater aqui no Garagem Contemporâneo, a gente vai falar sobre igreja. Mas a nossa preocupação é falar sobre a igreja evangélica brasileira, né? Sim. Então, você frequenta uma igreja evangélica brasileira. Não sei se você nasceu em uma, ou se você foi criado, ou você se converteu ao longo da sua vida. Quantos amigos você tem real, verdadeiro hoje, que estão com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? Quantos amigos você fez nessa jornada evangélica sua? Será que você, que já mudou de igreja, eu já frequentei algumas igrejas, mas você que já mudou de igreja, aqueles irmãos da primeira igreja, como você se relaciona hoje? Eles lembram que você existe? Isso também você lembra que eles existem? Você ficou 3, 5 anos dentro de uma comunidade local, se relacionando. E daí? Que profundidade teve esse relacionamento? Qual que foi a profundidade dessa unidade sua? Porque o fato é o seguinte, a partir do momento que você há um contratempo,